Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais. Passa a bola pro nosso amigo Éder, mandar o recado dele. Vamos que vamos, Marcão, mais um podcast aqui. Eu gostaria de agradecer você que está sempre conosco, sempre seguindo a gente lá pelo YouTube, aqui pelo YouTube e lá pelo Instagram, né? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que se você não é inscrito ainda nas nossas redes sociais, por favor, se inscreva. Deixe nos comentários se você tem alguma dica para que a gente melhore cada vez mais. É muito importante que você fortaleça a nossa ideia aqui do podcast, tá bom? Gostaria de falar aqui dos nossos apoiadores, já agradecendo as empresas que nos dão a força de estar aqui, né, trazendo sempre novos convidados. A primeira empresa é a Pilandro. Para quem não conhece, a Pilandro é uma vinícola aqui, italiana raiz, e está com uma produção em Desenzano del Garda, aqui no Lago de Garda. Ela tem distribuição na Itália, mas também tem a distribuição, lá no Brasil. A loja de Curitiba tem mais de 2.800 rótulos, vale a pena você conferir. Entra lá no site, pessoal, pois eles têm os melhores preços. O site da Pilandro é para todo mundo conhecer, lá desde os rótulos, desde a sede que eles têm, então vai lá, não deixe de conferir, tá bom? E além dos vinhos, eles têm Eles também servem jantares harmonizados com vinhos, né? Isso aí é legal. Isso é muito massa. Não é só uma distribuição de vinhos, né? Eles têm tipo um restaurante. Isso. Que eles fazem noites especiais com harmonização com os tipos de vinhos. Essa harmonização, quem não conhece, é interessante, que as pessoas pensam assim, o vinho, para que serve o vinho? O vinho é muito mais do que simplesmente uma bebida. É um acompanhamento perfeito para certos pratos, dependendo do rótulo, dependendo do tipo de vinho, né? Combina ou não com certas comidas, né? Então, com a Pilandro não dá só para encher a cara, não dá para encher a barriga também. Com certeza. Então vamos com a Larissa Ignoato, que é a nossa consultora. Ela vive aqui na Itália, ela presta consultoria para brasileiros que vivem já aqui na Itália. E a diferença entre a Larissa Ignoato e outros consultores é que ela também faz declaração de renda 730, a famosa declaração de renda aqui na Itália, assim único para famílias, preenchimento de documentos para permissão qualquer que você precise, documentações em geral. Enfim, ela te ajuda a evitar problemas futuros com a burocracia italiana. Se precisar e qualquer problema aí, chama a Larissa que a Larissa responde, não, a Larissa resolve. Bravo. Show de bola. E também temos a Perudini Consultoria, especializada em cidadania italiana, administrativa e também judicial. Porém, ela sempre dá ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir para a Itália, né? Pode estar lá no Brasil, entra com o processo, entra com o requerimento de cidadania e espera, quando sai, chega para cá já com o passaporte vermelho na mão. Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. Acho que uma coisa interessante da gente falar aqui é que os nossos apoiadores são todas pessoas sérias, tá? São extremamente sérias e que pensam pelo cliente, não só pelo seu dinheiro, como tantos que estão por aí. E uma outra pessoa que nos apoia aqui, que é bastante interessante a gente falar sobre o trabalho dele, é o Renan Contarelli. Tem um escritório especializado em emissão e apostilamento de documentos no Brasil e na Itália, traduções juramentadas, e também nos últimos anos está aí se especializando cada vez mais nas traduções, nas conversões, né, da CNH brasileira em italiana. E vocês sabem que elas estão temporariamente bloqueadas, né? Estão temporariamente aí, as pessoas não estão conseguindo fazer essa conversão. Mas, se você quiser saber quando o governo vai liberar novamente esse tipo de transformação aí, de conversão, siga o Renan Contarelli lá nas redes sociais, tá? Ele está sempre atualizando lá o pessoal sobre os trabalhos que ele vem fazendo e quando que vai desbloquear esse serviço. Show. E uma vez que você se transferiu para a Itália, que você já voltou, veio para cá e já está vivendo aqui, e que você alugar e você vê que vai gastar muito gás no inverno, né? Você acaba trocando as portas e janelas. Você chama Titon Service, o seu especialista em portas e janelas aqui na região do Vêneto, aqui em Verona, na Itália, com showroom em San Pietro di Morubio. Titon Service. Titon Service. Um abraço pro Cairon, um abraço pra Larissa, que é o pessoal que acreditou, que tá acreditando aí no nosso projeto, tá acreditando na ideia do podcast, que é justamente essa de dar essa desglamorizada na vida do imigrante, que a gente sabe que não são as mil maravilhas, né? Então, um abraço pra cada um de vocês aí. Agradecimento de coração. E temos a nossa convidada, né? A nossa convidada de hoje, Ed. Quem é a nossa convidada? A nossa convidada é brasileira, lá de Chapecó. Não, Galvão. Brasileira apaixonada pela Itália, que vive em Verona desde 2005. Espectadora, se diz assim, né? Espectadora. Viu? Espectadora assídua do A Vida Lá Fora podcast, que conta o seu dia a dia através do Instagram
na Itália com Cirlei e pelo seu canal com o seu nome, Cirlei Dalla Corte. Seja bem-vindo, Cirlei. Seja Obrigada. Obrigada. Cirlei, seja bem-vinda a esse bando de maluco, né? Essa roda de louco aqui. Mas pra nós é um prazer estar recebendo uma pessoa que, desde o nosso começo aqui do podcast, interage, troca mensagem, sabe? Curte nossas postagens, comenta. Pra nós é um prazer estar te recebendo aqui. E esse podcast é justamente pra isso, pra contar a tua história, né? Desses, sei lá, 18 anos. 18 anos. 18 anos de Itália, né? Quanta história deve ter. Então se apresenta pro pessoal e dá-lhe pau aí. Então tá, obrigada. Estou feliz e emocionada também por estar aqui, mas estou muito feliz de poder contar um pouco da minha história aqui da Itália. Uhum. Então, eu vim em 2005 para a Itália, eu vim passear. Peraí, o que você fazia lá no Brasil antes de você vir para cá? No Brasil, eu trabalhava no hospital. Eu sou no técnico. Sempre lá em Galvão? Em Galvão, isso. Trabalhava no hospital de manhã e à tarde a gente tem uma loja de material de construções. E à tarde eu trabalhava na loja com a minha família. E aí apareceu essa oportunidade de vir para cá, passear, e eu falo sempre, eu estou há 18 anos passeando na Itália. Eram as famosas excursões, assim, que o pessoal organizava? Não, eu tinha o meu primo que ele estudava em Roma, e aí, ele, conversando com ele, ele me falou, né, da Itália, e eu sempre tive vontade, porque o meu pai é da La Corte, de Santa Justina, família. E os materiais de construção lá é Dalla Corte, materiais de construção? Isso. Faz um pitch aí. Dalla Corte, materiais de construção. Pensou em construir ou reformar? Pensou, Dalla Corte. Telefone. Obrigada. Depois a gente manda a boleta lá. Manda a boleta lá pro Dalla então Corte pagar aqui nós. E a minha mãe, o sobrenome dela é Baggio. 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 Olha, sim. Sabe se não é parente nosso, Basílio, Baggio, sabe? Lá atrás numa tem dessas, uma E aí, ele comentando com ele me disse, começa a guardar um dinheiro, enquanto eu estiver lá, você vai me visitar. E eu sempre fui de economizar, e eu comecei a guardar esse dinheiro. E depois de 2 anos, apareceu a oportunidade com uma minha amiga, ela disse, eu tô indo para a Itália, vamos? Eu disse, vamos, mas sem pensar o que estava acontecendo, eu não pensei em nada. Veio só para passear, então, né? Eu vim para passear, na verdade eu nem vi, naquela época a internet, essas coisas era bem difícil, mas eu nem, Verona, foto de Verona, porque naquela época o que a gente tinha em Itália, o que era Roma, a Pisa, com a torre torta, né? E Veneza, que era a cidade com as ruas com água. Verona não sabia nem o que estava acontecendo. E aí apareceu essa oportunidade e ele me falou, leva teus documentos para tu dar entrada na cidadania, o período Ele que tu já fica tinha lá. cidadania ou ele estava como estudante? Não, ele estava como estudante. E ele mora aqui na Itália ainda? E depois ele ficou um tempo aqui, depois ele voltou para o Brasil e agora ele mora na Sicília. Ele voltou para cá, casou. Que legal. É uma história bem interessante dele. Tinha, assim, me deu toda a força para vir para cá. Legal. E tu foi lá na casa dele daí? Não, eu vim para cá porque essa minha amiga tinha 2 irmãs que moravam aqui em Verona. E a gente veio para cá, porque ele estava num seminário lá em Roma. Ah, entendi. Isso é uma das coisas que sempre perguntam pra gente. Por que Verona? Por que Lago de Garda? Várias das pessoas que vieram aqui são aqui das redondezas, assim, algumas até das cidades onde a gente mora, mas é um local muito concentrado aqui de brasileiro, né? Muito. Acho que talvez pelo turismo, pelo norte ser mais bem desenvolvido também, assim, no sentido econômico. Eu acho que é por isso que aqui tem uma consideração grande de brasileiro. A gente veio porque ela tinha irmã dela aqui, então a gente tinha um ponto local para tu ficar, para tu morar, né? Porque ele estava num seminário lá, então mas não ele tinha... estava estudando para padre? Daí desistiu? Isso, Mas tem vários assim, né? Sim, uma história normal. uma pessoa assim que ele morou 3 anos lá em Galvão com a gente, né? Então tenho ele como um irmão. Que legal. E ele me disse, então vai e tal, e eu trouxe os documentos para cá e comecei a dar entrada e fiquei 18 anos. Sim, me mas apaixonei aí, pela Itália. Tipo, abandonou tudo no Brasil, então, no caso. Foi bem assim. A profissão era técnico de enfermagem. Teu pai tá te esperando até hoje lá, né? Nossa, foi assim, pra minha família foi bem difícil. E porque eles me diziam, volta, quando que tu vai voltar? Quando que tu vai voltar? E daí eu dei a entrada nos papéis e naquele período pegaram documentos falsos de brasileiros.
Não sei se vocês querem saber. De vez em quando acontece umas Cite nomes. Não, porque eu não sei, na verdade, eu não sei de quem que foi. Eu fui para renovar minha tesa da cidadania, né? E me chamaram, o policiota me chamou, me levou dentro de uma sala, olhei assim, sala do questor. O questor, e ele me disse, tu tem 10 dias para tu dar os teus documentos, todos eles aqui, ou senão tu tem que deixar o país. Nossa. Já de cara, já. De cara, com aquela folha, assim, 10 dias tinha que dar. E naquela época, a gente não trazia os documentos já legalizados do Brasil. Tu vinha aqui, tu mandava através do consulado, mandava pro consulado no Brasil, da Comune, mandava pro consulado lá. Sim, daí eles tinham que carimbar, daí tinham que voltar. Fazer a tradução legalizada. A legalização. A tradução eu fiz. Eu trouxe eles dobravam o cantinho assim e carimbavam. Isso. Eles faziam a tradução e depois tinha que fazer, ganhar o carimbo no consulado. Para dizer que a tradução era juramentada, que era fiel. E ele me deu essa folha aqui em 10 dias. Eu dizia para ele, mas eu tô aqui, eu quero fazer cidadania, eu vou voltar para o Brasil, eu não vou ficar aqui na Itália. Eu tenho o direito, né, de fazer a cidadania, eu quero a cidadania, depois eu vou voltar, eu tenho meu emprego, tenho minha família, tudo lá para o Brasil. Ele me dizia, não interessa, 10 dias você tem que dar os teus documentos aqui, todos eles legalizados, senão tu tem essa folha para deixar o país. É a famosa carta de via. Carta de via. Depois eu fui saber, eu nem sabia o que era. Mas eles davam para os arteiros, eu acho que você aprontou alguma coisa. Carta de via, é justamente essa. Já ouvi umas histórias que pessoas receberam essa carta de via, né, para ser convidado a deixar a verdade. Eles não obrigam, mas eles convidam. É uma forma respeitosa de dar o pé na bunda. Que desgraçado, né? E daí eu saí... assim, mas aleatoriamente, assim, tipo, chamaram você? Ou, no caso, eles alegaram alguma coisa, assim, no documento? Não, o meu caso, que a gente tinha um período de atesa da cidadania. Daí eu fui lá, porque não tinha os documentos, não tinham voltados ainda os documentos, eu tinha que renovar esse permesso, essa espera, né? E daí eu tava lá esperando, peguei um número, tudo certinho, chegou um policial perto de mim e disse, vem aqui que me levar numa sala. Por algum motivo lá eles decidiram fazer isso, no sentido, não foi uma... quem sabe eles acharam até que os meus documentos estavam no meio desses falsos, daí depois o questor com essa advogada falou o que tinha acontecido e o porquê que eles me fizeram isso. Quanto tempo de Itália aconteceu isso? Isso foi depois de uns 6 meses que eu estava aqui. 6 meses. Isso. Tá, por exemplo, você veio pra cá de férias, pegou uma licença no Brasil. Isso, né? do trabalho. Tinha umas eu tinha 3 meses de férias vencida, depois mais 2 meses de licença prêmio. Que cada 5 anos a gente tinha um mês de licença prêmio. Então, eu tinha 5 meses, eu disse, em 5 meses eu fico passeando lá, faço cidadania, depois eu volto. Aquela ideia de que vai fazer rapidinho a cidadania, pega ali e faz rapidinho. Isso. E aí não deu pegar esses documentos falsos, e daí não deu de mim voltar nesse período, né? Sim. E eu tinha mais 2 anos de tirar licença sem remuneração. Eu sou funcionária da prefeitura, era funcionária da prefeitura, e daí peguei mais esses 2 anos. Que na verdade, a minha cidadania demorou 2 anos para sair com essa história dos documentos falsos. Mas daí eles acabaram voltando do Brasil, e daí aqui travou? Ou demorou 2 anos para a documentação vir de lá? Não, depois disso demorou para vir de lá esses documentos, com toda essa história, todos esses documentos. Daí eles pararam tudo o processo de cidadania, por causa desses documentos falsos. Até analisar tudo que estava acontecendo. Isso, para ver de quem estava legal, quem era legal e quem não, né? E parou, deu 2 anos até para mim conseguir a cidadania. Os certos pagam pelos errados, como sempre. Né? E daí não sei se alguém de vocês conheceu a Brude da Comune. Não. Era o terror dos brasileiros que iam fazer a cidadania. Era a funcionária ali que a responsável para fazer a cidadania. Se falava de ir para a Comune, era assim, aquela mulher que era o terror de todos os brasileiros. Acho que todo Comune tem um que é o terror dos brasileiros. E daí eu cheguei lá e eu falei para ela, eu mostrei também essa carta para ela, ela me olhou assim, e daí eu chorava, né? Eu chorava, eu disse, agora o que eu faço aqui sozinho? O que eu vou fazer? Ela me disse, olha, eu não podia te dizer isso, mas eu vou te falar, fica aqui tranquila, procura não sair de casa, procura não fazer confusão, nada, até que venham teus documentos do Brasil.
Elas, né, tem bastante gente que não tem documento, procura fazer isso. Eu não posso fazer nada por você. Conselhos da Cirlei aí, ó. Quando receber a carta de via, não dá esconde. Se esconde dentro de casa. Não, o conselho que eu dou, pega uma boa assessoria. Show de bola. Pega uma boa assessoria. Tem duas aqui no começo, volta lá, rebobina a fita e escuta lá o começo do podcast. E a minha sorte que eu trabalhava na casa, já estava trabalhando. Já estava trabalhando já. Isso, daí eu comecei a trabalhar, né? Frio, negro, né? Aquelas coisas, comecei a trabalhar de limpeza nas casas. Tava trabalhando numa casa de o marido dela era advogado. Eu tenho ainda, eles continuam, a filha dele também. Cheguei lá e mostrei, ela disse, e aí o que deu? Eu disse, me deram essa folha aqui, eu bem com essa folha assim, apavorada. Mostrei para ela ligou pro marido dela, e ele já me ligou de volta, ele disse assim, amanhã às 2h30, tu vai nesse local aqui, me deu o endereço, que vai ter uma advogada que vai te dar assessoria. Que vai pegar o que caso. Vai te, e essa advogada, ela era responsável pela documentação de jogadores brasileiros. Então, era uma pessoa que já conhecia ela, né? E cheguei lá, fui lá, eu sozinha, pensa toda, né? Não sabia falar bem o italiano, com essa carta de via, que se a polícia me parasse na rua, eu tava lá lascada, né? Nossa. Então, toda apavorada, cheguei lá, quando entrei no escritório dela, esse que eu trabalhava na casa, estava lá junto. Nossa, me deu uma alegria, né, assim, disse, ainda bem que eu tenho alguém que eu conheço. E ele conversou com ela, falou, disse, tu vai atrás de ver todo o que precisa fazer para ela, e depois a parte financeira, os pagamentos, para deixar por minha conta. Muito bem, legal. Nossa, daí bom, né? foi. Eu disse, a gente sempre encontra os anjos, né? Mas assim, são aqueles italianos que eles conhecem os brasileiros, né? E os brasileiros, eles se dão por merecer dessa confiança, entendeu? Porque italiano não confia assim, de um dia pra noite na pessoa. Ele vai conhecer, vai ter um relacionamento, depois, se ele realmente confia, ele vai acabar, tipo assim, abraçando a pessoa. Né? E foi aconteceu certo com esse advogado que... Sim, e até hoje eu tenho contato com eles, assim, depois eles tiveram um período também na vida deles que mudou a vida deles, e eu dei apoio, ela sempre me diz, então, olha, você chorou no meu ombro, hoje eu tô chorando no teu ombro. Então ficou aquela amizade entre nós, legal, né? E essa advogada, a gente foi na questura, lá com o questor, eu, ela e... né, na frente do questor, e ela colocou para ele todas as coisas, como é que foi, tal, como é que era a minha situação, o porquê dos documentos, tudo. Daí ele me deu um papel, outra carta de via, mas com 30 dias aí. Mais 30 dias de prazo. Tudo bem, vai daqui 30 dias embora. Sim. E graças a Deus, em 15 dias chegou meus documentos. Ah, que bom, daí deu. Sim, deu uma... E a minha família dizendo, quando que você volta, sabe? Cada vez que eu ligava para eles... se der tudo errado, daqui 30 dias. E daí deu tudo certo. Daí comprei uma passagem a primeira vez para ir para o Brasil, depois que eu tinha cidadania. Eu peguei a cidadania na terça-feira. Essa Brude ali, ela fez pra mim, ela disse, vou fazer pra você. Eu falei pra ela, eu comprei uma passagem pra ir pro Brasil sexta-feira. Ela disse, não, então tá, tu vem aqui na terça-feira que a gente já te dá a cidadania. Ô Cirlei, deixa eu te perguntar, com a documentação na mão e tal, ficou aqui 2 anos e pouco, sem documento praticamente, e indo pro Brasil a primeira vez, qual foi a sensação? É tudo diferente. Eu cheguei lá, eu vi assim que tinha um mundo pela frente. Eu sempre fui muito protegida pela minha família, eu nunca tinha saído de Galvão. Claro, viajava assim, mas nunca tinha saído morar. Santa Catarina? Não, tinha ido viajar para outros lugares, outros países, mas no Brasil. E eu tinha aquela proteção, eu não sabia caminhar com meus pés. E tu chegou aqui sem saber a língua, tudo isso que me aconteceu... Sabe, foi um desafio muito grande para mim. É um amadurecimento grande. Eu falo sempre que é uma escola que não tem preço. E chegando no Brasil a primeira vez, eu falo isso porque quando eu fui a primeira vez, cara, parecia que eu tava... Sim, eu conhecia as pessoas, conhecia o lugar, conhecia as ruas, porém eu me sentia diferente. Entendeu? No fato de, assim, eu já viajei para outro país, conheci outros horizontes e tô aqui no meu lugar, onde eu cresci, entendeu? Eu acredito que a sensação é mais ou menos essa, entendeu? Isso. E a família, sabe, as pessoas pensam do mesmo jeito, fazem as mesmas coisas, entendeu? Isso. E tem os mesmos resultados, né? E quando a gente viaja, que vem para cá, depois volta pro Brasil, a gente vê
o salto intelectual que a gente tem, entendeu? De conhecer outra língua, outra cultura, outras pessoas, outras etnias. Então eu acho que isso que é legal de morar fora do Brasil. Isso. Te abre, né? Te abre, tu vê, tu descobre uma coisa, um potencial que tu não tinha visto isso antes na tua vida. Porque morando lá naquela, né, cidade pequenininha, aquela coisa assim, tu chega aqui sem falar a língua, sem ter alguém assim, te marcam, que nem faz um apontamento para tu ver um trabalho. Tu tem que achar a rua, tu chega lá, uma pessoa que tu não conhece na frente. Uhum. Então te abre, te dá Acho que o que mais desperta, eu acho que é o sentimental. Porque o cara às vezes é uma pedra de duro, assim, um coração duro, o cara não gosta de abraçar ninguém, não gosta de se abrir com ninguém. Aí o cara vem pra Europa, a Europa dá uns tapão bem dado na cara do cara, aí o cara começa a dar valor pro abraço, dar valor pra falar com alguém, entendeu? Se abrir, falar das dificuldades. Tipo, eu vejo muito por nós, assim, tipo, a gente lá, todo relacionamento com tios, com pais, com tudo, era muito fechado, sabe? Assim, não era, assim, lógico, a gente abraçava o pai e tudo mais, não era uma coisa muito mais distante. E depois que a gente vem pra Europa, é outro gosto. Quando tu vai lá, tu brilha os olhos de ver as pessoas que tu tem perto, né? Então, tu quer abraçar, tu quer... Bom, essa última viagem que eu fui pro Brasil, então, foi, assim, maravilhoso, porque chegou o momento de... Eu tava sentindo, assim, dentro de mim, tem meus pais que são de idade, eles têm 85 anos. E eu senti, assim, que era o momento de ir para aproveitar eles, para curtir eles. Os 4 últimas noites que eu tava lá na casa deles, eu disse, não, eu vou peguei o colchão, joguei no chão no quarto deles e dormi junto com eles. Tu vê como que é, né, cara? São coisas que não tem preço, não sabe? tem preço, não tem verdade, preço. É verdade. Eu sinto isso quando eu vou pro Brasil também. Quando eu tô na casa dos meus pais, sabe? Curtir eles o máximo que eu posso. Porque, sabe lá, amanhã ninguém sabe. Eu vi muito relato de gente chorando a morte de um pai e da mãe e falar, por que eu não abracei mais uma vez? Sim. E foi isso que me chamou para mim ir para lá, porque eu tava tentando remandar para ir mais pro final do ano agora, né? E chegou um dia, minha irmã disse, olha, eu não quero ver você chorar o dia de amanhã, venha. Foi num domingo à noite, na segunda-feira de manhã eu liguei para ele e disse, tô indo pro Brasil. Hoje eu vou comprar passagem e tô indo pro Brasil. Ele disse, tá indo tarde demais já, né? Então, assim, é uma coisa bem que nem você falou. A gente, vindo pra cá, tu dá mais valor. Aí, dá mais valores também a pequenas coisas, assim, umas coisas que tu não dava tanto valor, ou tu não fazia. Aqui te ensina a fazer isso. Verdade. Porque o olhando, abraço. Mas tem toda a razão. A pessoa que está assistindo aí, lá do Brasil, vendo o Marcos falar que a pessoa se sente diferente no Brasil, ele pode achar assim, o cara tá se achando, porque vai pra Europa, se acha diferente. Mas é muito mais sobre o emocional da pessoa. O emocional. É uma outra pessoa. Eu tenho uma experiência que eu tive em novembro, né? Novembro, entre trabalho e aqueles problemas acontecendo, em frio, inverno, e 4 da tarde é escuro, e sabe aquele negócio ruim. E as minhas meninas, passamos dezembro ali, a minha filha faz aniversário em janeiro, né? Aí a Paty falou, vamos fazer uma viagemzinha, alguma coisa? Eu falei, vamos pra Londres. A minha filha sempre quis ir pra Londres. Comprou uma passagem de 3 dias, sabe? 3 dias em Londres. Cara, por mais que eu já tenha viajado aqui, a gente já viajou com o Samuca mesmo pra França, lá pra Paris, então a gente já tem umas viagenzinhas assim, mas só de você ir, cara, você volta, a tua cabeça é outra, cara. É outra. Tipo, aí o avião subindo assim, eu pensei, o que é a minha vida em relação ao resto do mundo? Nada, cara. Não é nada. Muitas vezes o problema, os meus problemas, tipo assim, não se compara ao tamanho do mundo, sabe? O tamanho do horizonte que tu enxerga depois. E hoje de manhã eu fiz um café, que é uma coisa que talvez a gente não dê valor, mas eu peguei um café, a xicrinha, saí fora no balcão, assim, da casa, né? Na sacada da casa, e eu só olhei pro horizonte, assim. Tipo, 1 minuto pra mim. Se você não fez, faça. Se a pessoa tem um minutinho pra ela, né? Toda manhã. A Shirley falou uma coisa que me tocou, tá? Me tocou. De aproveitar bem os pais. Eu me lembro que a última vez que eu fui pro Brasil, há 2 anos e poucos atrás, eu fui sozinho, não fui com a minha esposa. Eu fiquei lá praticamente 30 dias na casa dos meus pais. E aquilo que me dava mais satisfação, sabe, era poder
ter uma refeição junto, entendeu? O Marcão é bem ligado. É. O Marcão é muito ligado aos pais dele. Já me E emociona, cara. o Zezinho tá faceiro, né? Sabe, tomar um café da manhã junto com eles, almoçar junto com eles, sabe? Trocar ideia com meu pai, trocar ideia com a minha mãe, aquilo ali não tem preço. Não tem preço, não tem. Mas foi isso, eu pedi pra ele, eu disse, você quer ir junto, que já foi 4 vezes pro Brasil, tu quer ir junto? Ele disse, não, essa vez eu não vou. Então, assim, por um lado, eu fiquei feliz de eu ir sozinha, porque não tem como você levar um italiano pro Brasil sem você viajar. Né? Passear, né? Passear. Tu levar, né? Levar ele pra lá, ficar 35 dias numa cidade pequena, não tem. Então ele me disse, não, eu não vou. Pra mim foi assim, claro, é legal ir com ele, mas foi mais legal porque eu curti meus pais. Meus amigos me chamavam, vamos jantar, vamos fazer, amanhã vamos jantar, vamos estar... Saí um pouquinho, mas pra mim era o máximo chegar às 6:30 da tarde, meus pais tomam café à noite. Sim. Aquele café com salame, queijo e pãozinho e tal. O salame não tanto por causa mas aquele café com pão feito em sim, casa. Aquela coisa colonialzinha e tal. Pá. Aquela coisa assim, às 6:30 da tarde, fechava a loja, a gente ia, que a casa é no lado da loja, tu sentar nós 3 assim, sentar na mesa tomando um café com eles, eu dizia, Deus, obrigado. Isso muito bom. É maravilhoso. Então, a Itália me deu. Essa coisa assim de você dar valores às pequenas... As coisas simples. As coisas simples. E são coisas simples, na verdade, simples. né? Simples, porque não... Simples, mas sendo, não, sabe, uma coisa que não tem preço. Ela tem muito valor. Ela não tem preço, ela tem muito valor. Né? Esses momentos... Não dá pra comprar, né? Não dá pra comprar, entendeu? Não se compra. Isso aí é legal. Olha só, Shirley, 18 anos de Itália... dificuldade já com a documentação já de cara e tal, 2 anos para receber a cidadania e tal, dificuldades no começo com a língua, tenho certeza sim, que foi muito, eu entendi assim, porque os meus nonos, eles falavam dialeto. Mas não é igual ao italiano. Não é igual. E meus pais também, quando a gente era pequenos, que eles queriam falar entre eles, eles falavam um pouco de dialeto. Então, alguma coisa tu conseguia entender. Mas falar, eu não fiz curso, eu não fiz nada. Eu não me preparei para vir para cá. A única coisa, eu me preparei com dinheiro para passar um período, né? Mas de estudar o italiano, isso aí eu não me preparei nada. Então, foi bem complicado. Eu lembro que uma vez uma me mandou fazer um trabalho lá, de colocar um certo tipo na casa delas, fazer. Eu não entendi. Ela me olhou, ela me disse... Mas o inglês tu fala, né? Eu disse, não. Eu destroio. Eu me senti analfabeta. Aquele dia lá eu me senti analfabeta. Estando numa língua, não falava, né, o italiano. E ela me olhou, ela pensou no mínimo inglês, ela deve falar. E eu disse, não. Eu me senti. Então eu digo sempre, quem que se programa para vir para cá, o italiano é fundamental. Aprender a comunicação, a língua... É super importante. E daí no começo eu convivia quase só com brasileiros. É outro erro também, né? Outro erro, assim. Não é que é errado conviver com brasileiros. Não, mas... somente, né? Não somente com brasileiros, isso. Né? Sim, porque o meu círculo de amigos era só brasileiro, morava só com brasileiros. Então, para mim foi muito difícil. Aprender o italiano. Muito difícil. Depois, devagarzinho, começando meus trabalhos, alguma coisa. E depois que eu tô com o Maurício, aí sim, aí eu entrei realmente, aí desandou em tudo sentido, a cultura italiana. Absorve, né? Sim, com a família dele, então hoje eu posso dizer que eu tenho uma segunda família, que é a família dele. Legal. E sei a cultura italiana, sei como é que é, então Legal. Ô Shirley, e qual foi o teu primeiro trabalho aqui na Itália? Foi com esse advogado? Não, o meu primeiro foi com eles. Foi com eles. Assim, trabalhando o meu trabalho, né? Mas o primeiro mesmo foi de cuidar de uma criança, de uma mulher brasileira. Eu morava na 20 de setembro. Eu ia até São Zeno a pé, porque para não gastar, né? Daí o meu dinheiro já estava quase terminando, o dinheiro que eu tinha trazido para cá. E aí a cidadania não saía, então foi aquilo. E eu fui fazer babysitter, cuidar dessa, mas quando ela me chamava. E depois... através de uma amiga, uma brasileira, eu levei os papelzinhos até esses dias numa casa que eu trabalho ainda, eu encontrei o papelzinho que eu tinha feito aquele ano. Sono brasiliana, 35 anni,
cerco lavoro como babysitter e tal. Eu encontrei numa casa que eu trabalho esse papel. Caramba! Sim, eu peguei o papelzinho, levei pra casa e guardei aquele papel. Faz parte da história, né? Faz parte da minha história. Legal porque quando a gente chegou aqui na Itália também aconteceu isso, que a gente ficou sem trabalho, eu e minha esposa, por um período, sem documento, e a minha esposa fazia unha e tal, daí ela me fez uns bilhetinhos e tal, imprimiu, e a gente saiu um dia tarde na vizinhança e botava nas caixinhas do correio, entendeu? Vai que alguém precisa fazer as unhas e tal, né? E eu fazia jardinagem, cortava uma vez eu tava num jantar e daí o cara chegou assim e falou assim, ó, vai lá no tal lugar lá que eles estão precisando de gente. E daí o outro gurizão falou, eu vou, mas por quê? Ah, tá escrito não sei o que, lavoro lá. E o cara foi, achou que tinha oferta de trabalho, porque na época não tinha trabalho como agora só onde você vai estão precisando, né? Na época tinha dificuldade de encontrar emprego. E o cara foi lá, não, tá escrito pranzo de lavoro. O pranzo de lavoro é um trabalho para um almoço de almoço para quem trabalha, no caso, com preço menor, né? E o cara leu lavoro, tá oferecendo serviço, vai quando lá. A pessoa quer trabalhar, ela coloca cerco lavoro, sou, não é? Eu coloquei assim, sou surdo-mudo, me ajude com 5 euros. Isso aí é bullying contra você mesmo. Ô Shirley, que loucura, Shirley, esse começo de história. E aí depois disso aí, os trabalhos que tu fez, foi só limpeza de casa, não? Antes ainda de conseguir esse primeiro também foi que eu morava com essas brasileiras, né? E daí meu dinheiro que eu tinha trazido estava acabando e eu olhei para uma delas, limpava um restaurante e eu disse, agora eu vou ter que começar a fazer alguma coisa para mim ganhar um pouco de dinheiro, né? E eu disse, olha, tu não quer? Ela limpava um restaurante às 5 horas da manhã e eu disse, eu não posso ir junto com você para te ajudar? Né? Assim eu vou começando a aprender, mas sem não pedir nada para pagar nada. E eu fiz quase um mês, indo todo dia junto com ela. E chegou no final do mês, eu fui pagar o aluguel para ela. Ela me olhou, ela me disse: não, esse mês você não precisa pagar o aluguel, porque você me ajudou, então esse mês não precisa pagar aluguel. E isso, nesse período, eu já estava indo comer nos padres. Não sei se alguém de vocês foram comer nos padres. Como é que é? Nunca me convidaram. Não? Eu fui sempre com a comitiva inteira da igreja. Nunca me convidaram. Tinha um restaurante, eu não lembro onde que é o nome, era no lado da igreja, tinha estilo pavilhão, né, nosso do Brasil, e um grupo de voluntários que servem comida. Tipo uma mensa gratuita. Isso. E daí a gente ia almoçar lá ao meio-dia. Nós almoçava lá, que era grátis. Eu lembro, tinha o primo, o segundo e a fruta. Nossa. E eu passei um mês quase indo comer lá. Tu vê. E à noite também, tu tinha a janta, e daí depois da janta, eles te davam um saco de pão para você levar para casa. Caramba! Que alegria, aquele saco de pão você levava para casa, daí eu dava para as outras ali, que a gente morava junto, e daí tinha o café da manhã. Tudo isso para mim economizar, porque chegou nesse momento, ou eu voltava para o Brasil, ou economizava. Nossa, e não tinha, né? Eu não tinha documento, não tinha conhecimento para mim trabalhar. E a guria que a gente veio junto, ela chegou para mim, ela disse assim, fui ver para mim trabalhar num restaurante, eu vou ganhar 1.200 euros. E meu dinheiro já tinha praticamente acabado. Fiquei feliz por ela, pelo trabalho dela, mas eu disse, o meu acabando e ela conseguiu um trabalho. Mas daí começou a dar certo minhas coisas e... Olha só, cara, comendo nos padres, não sabia Não dessa, sabia? Né? A gente nossa, até hoje... Porque aqui a gente sabe que as comunidades italianas aqui, elas se ajudam muito. Né? Até na Caritas. Eu participei no Caritas também. Eu também. Eu buscava brinquedo pra criança, roupa. Roupa tu chega na alimento. portinha, o velhinho olha pra você. E assim, quando eu cheguei em Chupinzinho, na época que eu tava me organizando pra vir pra Itália, teve um boato lá que girava, que dizia que lá na Itália tem uns lugares que dão roupa de graça. Assim. Aí, com uma lógica da roupa de graça, assim. Tipo, tu entra, tem o velhinho, né? São tudo voluntário. Daí ele olha pra você assim e fala: Cosa ti serve, giovanotto? O que você precisa? Nossa. Aí tu diz, eu preciso de calça, camiseta e sapato. Aí não tem muito o que escolher. Tem os modelos que tem ali, aí tu não sai pegando. Ele mesmo que escolhe, fala que número 42, tó. Não se é marrom ou preto, não importa. Calça, 42, tó. Camiseta, tó. Próximo da fila. Também fiz isso, também ganhei roupa disso. E tipo, eu acho que por ter passado por um período assim, né,
seja eu que você, no caso, devemos nos orgulhar por isso, eu acho, Sim, né? é meio, com certeza. Por nunca ter baixado a cabeça e ter sentido vergonha disso. Sim. Né? É porque tudo isso faz parte de um processo, como a gente sempre fala aqui nos nossos episódios, né? As minhas dificuldades não foram essas, mas foram outras, entendeu? Uhum. E Faz parte da história de cada um. Em ser ajudado, tu não pode ter vergonha de ser ajudado, entendeu? Isso é uma boa dica pra deixar pra você que tá pensando em vir pra cá. Quando você chegar aqui, baixa a bola e pede ajuda. Seja humilde e peça ajuda, porque às vezes você tá sofrendo e tá sofrendo 10 vezes mais do que você estaria se tu tivesse pedido ajuda lá no início. Então, as pessoas que estão aqui automaticamente, naturalmente, são mais abertas a ajudar, a contribuir. Você a apoiar. procura o centro, ou, por exemplo, o grupo missionário de cada cidade, né? Ou procura o grupo da igreja, ou da paróquia, ou de alguém que tu conheça. Eles fazem organizam cestas básicas. Por exemplo, eu recebi na época uma cesta básica, veio queijo, veio Kinder Ovo na cesta básica. Quando eu vi, fiquei louco. A Alice era pequenininha, a Lívia era pequenininha, então eles sabem que tem uma família com criança, então eles pegam um ovinho, Kinder Ovo, põe lá, sabe? Eles têm esse cuidado com a família. Sim. E existe até hoje, então se a pessoa hoje está passando por um período de magra, vamos dizer assim, procura ajuda, que vai ter, como vieram aqui vários convidados que já ajudam lá em Milão. Eu acho muito interessante esse mimo que a prefeitura dá para os recém-nascidos. Tipo, a minha filha nasceu 2 dias atrás. Parabéns, Éder. Parabéns. Parabéns. E aí eu achei fantástico. Eu fui fazer o registro dela no cartório, né? E daí a prefeitura deu uma caixinha assim com 2 sapatinhos de crochê. Olha só. Esse é o presente do nosso comune para você, da nossa prefeitura para você e tal, para tua criança. É muito legal. Eu acho que é isso que eu fui tive bastante ajuda até hoje comentando com ele. Eu disse, eu quero entrar, eu vi o pessoal recolhendo, ontem à noite a gente viu na televisão, recolhendo lixo ao redor do rio ali de Verona. E hoje de manhã nós andando de bicicleta, eu comentei com ele, eu quero fazer parte desse grupo. Sabe, eu tenho essa vontade de dar querer mais, ajudar, né? de dar mais pelo que eu Pelo que você recebi. Outra coisa que também já fica de conselho, de dica pro pessoal que tá chegando aqui na Itália, não tenha um ego inflado, né? Justamente como o Éder falou. Peça ajuda, né? Seja humilde tô passando uma necessidade tal, tá me temporário, faltando né? isso, porque tudo isso é temporário. Isso aí é uma tempestade que ela vai passar. Porém, aquele período tem que saber que, né, eu preciso passar por isso, tô passando por isso, mas as coisas vão melhorar mais pra frente. Mais ou menos isso, mais ou menos o que o Éder falou, né, de pedir ajuda e tal, né. Não ter o ego inflado. Isso, e depois desse período aí, passou o período, e depois, uma coisa que eu me sinto muito feliz foi a oportunidade que eu trouxe meus pais 2 vezes já pra cá, né. Show. Foi, assim, a primeira vez a gente foi conhecer os parentes, porque eu tenho contato até hoje nos Cus Dalla Corte. Tem parente aqui na Itália, então? Tem parente aqui, eu tenho contato com eles, eu já fui várias vezes lá na casa deles, a gente foi hospedados também, ficamos na casa de montanha deles. E a primeira vez nós fomos para lá, eles fizeram uma festa, uma janta, acho que a gente estava quase em 30. Que massa, Entre os legal. Isso, com os Dalla Corte. Mas comprovadamente ali, tipo assim, vocês conseguiram bater assim os antepassados, sim. Os parentes deles e tal, foi o fulano de tal que foi pra lá. Isso. E tal. Que porque massa. Nós organizamos até hoje, inclusive está acontecendo a festa da família Dalla Corte em Foz do Iguaçu. Essa é 31 anos já que tem essa festa. Eles estão tentando ver, parece que vai ser entrar no recorde do Brasil, a família que tem mais as festas feitas todos os anos. Progressivo, continuado. Né? E eu entrei em contato com um parente de Belluno, ele fez um vídeo, eu mandei para a família lá. Que legal. Sim, isso é uma coisa muito linda, é uma coisa assim legal. Que dá satisfação para você. E nós fizemos 2 anos a festa lá em Galvão e nós escrevemos um livro da história da família. Então, eles foram em 1882. A minha família, os Dalla Corte, que foram pro Brasil. Quanta história, né? Quanta água já passou por debaixo da ponte, né? Nessa trajetória de imigração entre Itália e Brasil e Itália, né? Quantas famílias, quantas pessoas já passaram por esse processo de imigração, né? Imagina, sei lá, em 1882, chegar no Brasil para desbravar tudo aquilo e tal, dificuldade, perrengue. Não é os mesmos, mas é o nível de perrengue que a gente passa quando chega aqui, né?
Pra eles era um pouquinho mais difícil. Né? Pra eles o negócio era mais embaixo. Sabe que eu tava até falando com o meu sogro nas últimas férias que eu fiz, ele falando assim, minha mulher reclama que tá difícil, Difícil é que eu não tinha geladeira pra guardar as carnes, tinha que tomar banho tomar banho de balde. Agora tá bom de viver. Show de bola. Fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta e vou falar então. Se você já mora aqui na Itália e tá precisando de uma mão pra resolver a papelada, sabe aquela papelada que dá dor de cabeça? Chama Larissa Ignoato. Ela te ajuda a resolver papeladas burocráticas italianas desde os 7h30, a famosa declaração de renda, assenho único para você ganhar uns pilas do governo italiano, preenchimento de pedido de permesso e documentação em geral. Enfim, tá precisando resolver uma bronca, chama a Larissa. A Larissa resolve. Tá com a guaiaca seca? Fala com a Larissa aqui. Dá muita atenção também. Eu liguei para ela, assim, ela deu uma atenção incrível. Sim. Temos uma prova viva aqui, então, que a Larissa resolve. A Larissa resolve. E também a Perudini Consultoria, empresa especializada em cidadania italiana, judicial e administrativa, dando ênfase no processo de requerimento via judicial, que é aquele que não precisa vir para a Itália para esperar a cidadania, como a Shirley falou, que esperou aí mais de 2 anos. Já pensou sair do Brasil com a cidadania, você passa, para começar, você não faz nem fila no aeroporto, porque tem a fila da direita que é para os europeus, tu passa direto. Já passa direto com o passaporte. É bonito demais. Perudini Cidadania, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. Bravo. Show de bola, daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Valeu! Beleza, pessoal, estamos de volta. O beatbox do Marcão. Então, acho que o Marcão vai... Você acha que o Marcão vai cortar? O Samuca vai cortar? Pode tacar o pau. Por isso que vai eu paro 1 minuto, né? Depois... Não, corta. Vai cortar, senão ele vai passar no RH. Corta. Não corta, não. Beleza, então. Estamos de volta, depois da nossa pausa marota, conversando com a Shirley sobre a história dela, sobre a trajetória de vida dela, saindo do Brasil e morando aqui na Itália já há 18 anos. Que não foi nada fácil, né? Não, é justamente isso. O podcast ele tem esse objetivo que é dar essa desglamorizada na vida fora do Brasil, né? Que a gente sabe que eu já passei pelos meus perrengues, vocês também, o Edipo, o Samuca, e não foi diferente. A verdade é só uma: pisou na escadinha do avião pra ir pra Itália, ficou rico, tá? Eu falo sempre, acho dinheiro embaixo das pedras aqui, né? É verdade. Ô, Shirley, 18 anos de Itália, trabalhou já esse período todo sempre na casa de outras pessoas? Sim. E até hoje? Sim, até hoje eu continuo trabalhando na casa das pessoas, já fiz vários, já cuidei de pessoas no hospital, fiz à noite cuidando de pessoas no hospital, cuidei de pessoas de idade, agora atualmente eu trabalho em casas e são 2 famílias diferentes com crianças. Até porque trabalhar em hospital é a tua especialidade, né? Isso, lá no Brasil eu saí... técnico em enfermagem. Isso, eu trabalhava no hospital lá em Galvão, na minha cidade, quando eu vim pra cá. E no caso, tipo assim, tu nunca chegou a, tipo assim, pensar, vou trabalhar com enfermagem aqui na Itália? Sim, depois que eu peguei a minha cidadania, eu fui ver. Eu já estava trabalhando nas casas, né? E eu fui ver, eu disse, então vou agora procurar para ver para mim, já que eu vou ficar aqui para a Itália, eu vou ficar, né? Fui procurar na minha área. Eu fui nas casas de pessoas, como se dizem aqui, casa de cura, né? Casa de cura. Que seria para pessoas mais de idade? Isso, onde que tem todos os médicos, tem tudo aquela... E fui ver isso. E até tinha marcado uma entrevista, tudo, para levei meu currículo, que eu trouxe ele traduzido também, inclusive. E tava já quase o contrato feito, eu fui olhar o valor, dava praticamente a metade do que eu já estava ganhando trabalhando nas casas. Como diarista, né? Como diarista. Caramba. Então, tipo assim, as pessoas acham que, beleza, chega aqui, vou trabalhar na minha área, por exemplo, enfermagem, mas aqui tu vai ter um contrato mínimo ali de, sei lá, 8 horas por dia. Tipo, se é 20 horas, foi contrato. A Larissa Ignoato fez o trabalho aqui, né? Lembra que no episódio dela ela falou sobre... A grute amarela, amarossa, alguma coisa ali, cruz uma das vermelha, cruzes ali que ela trabalhou, acho que era na amarela, Isso. Não pagou ela. É verdade. São praticamente, como é que fala, escritórios especializados que tem as ambulâncias que desenvolvem o trabalho de algumas cruzes, né? Pelo que ela explicou, que eu tô lembrando agora. E salários
Baixo, Baixo, bem básico. É, bem hoje a básico. Itália está precisando muito de médicos e enfermeiros, né? Uhum. Tá com uma defasagem enorme a Itália. Tem um motivo, né? Tão Aí pagando bem. fez 2 contas e falou assim, não. Ah, não, vou continuar na minha. Até porque você tem um pouco mais de liberdade, eu acredito também, Isso, né? isso que eu- Flexibilidade, Isso, né? que nem no começo, assim, depois que eu comecei a trabalhar, eu fazia sábado, trabalhava domingo também, né? Mas hoje eu não abro mão do sábado, de vez em quando eu trabalho no sábado, mas o domingo para não. Uhum. No domingo é para mim aproveitar, para mim Curtir o teu conhecer, dia. curtir, é Legal. o meu. E nas suas redes sociais, se tratando da tua rede social, teu perfil, né, que é Na Itália com na Cirlei. Itália com Cirlei. Ali tu mostra o dia a dia, mostra as coisas de Verona e tal, nessa pegada aí? Isso, esse Instagram começou foi uma sugestão de uma amiga minha do Rio de Janeiro que eu fazia através do Facebook, alguns videozinhos e largava, e ela me disse, tu nunca pensou de fazer um Instagram? Aí começou essa ideia, e esse Instagram eu uso ele bastante, assim, para mim, quando eu tô trabalhando, tô meio cansada, eu pego e largo alguma coisa da onde que eu fui, que nem o final de semana, depois que eu tô com o Maurício, eu comecei realmente a descobrir a Itália, então a gente faz de caminhadas, montanhas, de lugares assim maravilhosos, Legal. lindos, e eu tô ali trabalhando cansada, de repente eu pego, coloco um vídeo no Instagram e vejo, daí eu vou com A as reação das pessoas, pessoas, isso, né? eu vou conversando com elas e sabe, então isso me serve para me dar incentivo para mim Uhum. continuar trabalhando. Veja bem, a Cirlei falou que o Maurício tá cansando ela, viu? Depois que ela tá com o Maurício, tá mais cansada. É isso. E também outra coisa que eu uso ele bastante para mostrar agora, exemplo com a minha família. Eu tenho um vídeo de Santa Justina. Então, eu estou mostrando para minha O família. que é Santa Justina? É a cidade da onde que saiu meus Tá. Cidade meus da onde- parentes, meus descendentes, né? Então, hoje dessa festa, eu larguei um vídeo. Então, tô vendo assim que de ontem para cá tô tendo um monte de seguidores com o sobrenome da La Corte. Então, para mostrar para eles que às vezes eu coloco alguma coisa, coloquei uma placa de um sobrenome lá que tem na minha cidade. E eu mandei essa foto para essa pessoa, ela me disse que estava arrepiada só de ver a placa. Né? Então eu mostro a Itália para despertar o interesse para quem tem condições para vir para cá, Uhum. para conhecer Ou a pra quem tem Itália. o desejo de vir pra cá viver, talvez. Isso, também para Uhum. viverem e para muita gente que não tem condições, que tu sabe que não tem condições, para eles saberem o que é a Itália, que às vezes dizem, olha, tu tá realizando o meu sonho de conhecer a Itália através desse teu Instagram. Que legal. A gente viaja através dele. Então Aí- eu mostro um pouco de tudo. Não tem uma sequência de coisa. O que vem na minha Mostra cabeça. a Itália como ela é. É. Um pouco do que a gente faz aqui. Isso. Pelos olhos da Cirlei, as pessoas acabam conhecendo a Itália na tua percepção, no caso. E já teve várias pessoas que vieram para Verona, conhecer Verona através das minhas postagens de Verona, né? Legal. E também gosto, é também um modo para mim chamar as pessoas para vir para cá, para mim ganhar um abraço, né? Eu falo sempre, olha, quando eu vejo que estão vindo para Itália, eu já mando uma mensagenzinha, ó, se Verona tiver no roteiro de vocês, me avise, pelo menos para mim dar um abraço, né? Ou levar vocês conhecerem alguns pontos turísticos que eu gosto muito. Inclusive, se a pessoa tá vindo pra Itália passear, ela pode entrar em contato com você também, Com né? certeza, Sim, será o pra- maior Pra tomar um prazer. café, Você tomar pode organizar um passeio com eles, tipo, pelo centro, assim, tomar Isso, alguma olha, coisa. para mim eu falo, é a maior alegria eu encontrar com brasileiros e poder mostrar para eles um pouquinho do que eu sei de Verona, do que eu conheço de Verona. É porque 18 anos morando em Verona, pô, a história de Verona sabe bastante coisa, assim, né? Posso dizer que sim, Aham. né? E algo Quase- tipo assim, ó, tipo Arena, Casa de Julieta, tem toda Isso. uma Quem história, né? sabe se torne um trabalho pro futuro, né? Quem sabe? É uma coisa, até hoje a gente encontrou um grupo de brasileiros com uma guia turística que não era brasileira. Ah, Eu logo percebi ela comentando assim, ela falando meio, daí eu olhei para a mulher, que eu saio com a minha camiseta, eu tenho uma camiseta andar de bicicleta com a bandeira do Brasil. ela dá umas pedaladas também. Ah, eu adoro. É meu. E eu sempre saio, o Maurício me diz, eu coloco essa camiseta para chamar atenção. Eu disse, claro, que daí quando eu vejo brasileiros, eles já me olham com um olhar diferente, eu vejo, daí já vou cumprimentar, e hoje aconteceu isso com esse grupo. Essa é a guia, e daí eu pedi para a mulher, eu vi que a mulher ficou me olhando, e daí eu disse para ela, vocês são brasileiros? Ela disse, sim, somos do Rio Grande, e
Daí da guia turística não era nenhuma brasileira. Ela não era brasileira. Tu via que ela falava o português meio assim. Meio mastigado. Então, assim, se alguém quiser vir para cá, para mim, olha, tomar um café, mostrar um pouco de Verona, Trocar uma será um ideia. prazer. É porque, Gosto muito. justamente como eu falei antes, né? Verona é um lugar de história, é um lugar de muita coisa acontecendo naquela cidade. Né? Até mesmo o Maurício, né? O Maurício, depois que a gente tá junto, ele fala para os amigos dele, os amigos falam, como que é Verona? Ele diz, pede para ela que ela conhece tudo de Verona. Legal. E alguma curiosidade de Verona, assim, que talvez a gente não saiba? Algo que tu saiba no centro de Verona ali, ou algum lugar? Uma curiosidade. Curiosidades. Hoje... Isso, olha, ele tá me fazendo sinal. Hoje a gente saiu andar de bicicleta de manhã e eu levei ele que tem entre a Piazza Dante e aquela piazza do antigo da Posta, que tem aquele palácio da Posta, tem uma ruazinha, tem uma cabeça de leão, e essa cabeça de leão tem um buraco, a boca dela, né? E essa boca, o que ela servia? No tempo dos romanos, ela servia para o pessoal denunciar, fazer as denúncias. E escreviam a carta e colocavam a reclamação dentro dessa boca, porque não podiam se declarar, né, que nem dizer, tô falando que lá na rua romana, que tem na Piazza Dante, aquela rua romana tá toda suja, para eles limparem. Como é que fala? Tinha que ser... Denúncia anônima. Anônima, isso. E daí eles escreviam essas cartinhas e iam lá e colocavam dentro dessa boca desse leão. E daí hoje eu levei ele para ele, mostrei para ele essa... Tá vendo como a gente acaba Hoje não funciona mais essa boca. Acho que não, né? Uma reclamação aí pra fazer. Hoje tem internet, né? Show de bola. 18 anos de Itália, várias histórias com certeza. Aquilo que tu mais gosta aqui da Itália, assim. Aquilo que tu mais te agrada aqui na Itália. Tem bastante coisa que eu gosto, mas o que eu mais gosto é a comida. A comida italiana, pra mim, é... O Marcão também. O gordinho aqui se babou. O gordinho aqui se babou agora. Sim, a comida daqui é... Ainda mais depois que eu conheci, que eu entrei na família dele, né? Assim, então... Acaba absorvendo muito mais, né? Muito, muito, muito mais. Assim, a comida italiana, eu falo... No começo eu dizia que eu sentia muita falta da comida brasileira. Mas hoje, claro, não desprezando, comi muita carne lá no Brasil. Com a carne de porco também. Sim, claro. Também faz bem, né? Até a gente ontem à noite comemos carne de porco. Mas a comida italiana as pessoas chegam aqui, várias pessoas chegam a entrar quase que em uma depressão por não ter a comida do Brasil. Porém, elas esquecem que, ela tá em outro país. Ela, absorve a cultura, um prato entendeu? de espaguete com ragu, até com ragu. Só que pro brasileiro comer só macarrão é triste, cara. Na mesma refeição, só macarrão, cara. Né? Pensa assim, né? Cara, pro brasileiro é triste. Porque o brasileiro é acostumado a arroz, feijão, macarrão, carne e uma salada. Aí vem aqui só macarrão. Ou só feijão. Ou só arroz. Também tem isso. Então, depende, o choque é grande. Só você pedir o segundo prato com carne, né? Também. Eu sou apaixonado por carbonara. Carbonara, se botar carbonara, meu amigo... Tô salivando aqui. Qualquer tipo de massa. E daí esse negócio que você comentou de comida, né? Então no começo, assim, minha família me pediu, o que você comeu hoje? Massa. Outro dia, o que você comeu? Massa. Meu Deus, só massa, só massa. Depois que eles vieram pra cá, que veio as minhas irmãs também já vieram pra cá, a minha irmã mesmo me falou, hoje eu entendo, porque você não é todo dia o mesmo tipo, o molho. É cada dia com uma coisa diferente. Então, essa é a diferença né? O que é. O incrível é que parece que se você passar de penne rigate pra fusilli ou pra espaguete, parece que muda o gosto. Já muda. Parece, a impressão que dá que muda o gosto, mas é feita da mesma coisa, né? E é justamente isso, absorver essa cultura. Eu também tô aqui já há 13 anos e hoje eu em casa eu faço minha comida brasileira, digamos, um arroz, um bife e tal, sabe? Mas quando, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma pasta com alguma coisa. Também faço, uma carbonara, faço uma culinária mais italiana, entendeu? Porque acabei absorvendo e gostando dessa cultura. Eu, para falar a verdade, eu passo mais do que... Bom, faz o quê? Um mês e pouco, um mês e meio, já que eu voltei do Brasil, ontem que eu comi carne.
Bom. E nesse tempo todo aí, aquilo que tu menos não gosta aqui da Itália, aquilo que não te agrada tanto? A frieza dos italianos. Aquela falta do abraço, aquela falta, assim, de você chegar e abraçar uma Afago. pessoa, isso aí eu sinto bastante falta. Um dos motivos que a minha família, a gente é bastante unidos, né? Nós temos esse negócio do abraço, essas coisas assim. E eu sinto, me dá depressão, eu falo sempre, a depressão depois do Brasil. Agora me deu também, eu achei que não ia me dar, mas me deu essa frieza do italiano, que demora, né? Demora para eles ter confidência com você, para eles ter... Mas essa coisa do abraço, eu sinto muita, muita falta disso. Inclusive, quando o Maurício foi a primeira vez para o Brasil, uma coisa que a gente não me chamou a atenção, ele me olhou e disse assim, mas como que as pessoas me cumprimentam se elas não me conhecem? Né? Então essa frieza do italiano, assim, isso aí eu sinto. É algo que não te agrada. Que não me tanto. agrada. Até porque a gente vem de um país que o povo é muito mais acolhedor, a receptividade é maior. Não sei onde é o que aconteceu, quer dizer, todo mundo assim tão querido, mas é pior que são, né? Cara, brasileiro tem que ser estudado, cara, porque tu faz amizade muito rápido com o brasileiro e é 2 toques pra ele estar na tua casa pra fazer um churrasco, sabe? Tem que até cuidar, senão fica sem carne, né? Sabe? Então, assim, com o brasileiro é diferente essa pegada aí de fazer amizade e ter essa aproximação maior, entendeu? Você deve ter também experiência do Sim, com certeza. E mesmo assim, quando tu tá num local que tem bastante gente, que tu fala que é brasileiro, assim, que eles estão te tratando meio seco, meio frio, fala que tu é brasileiro, já larga um sorriso, né? Os italianos já largam um sorriso pra gente, né? É verdade. É porque, querendo ou não, a Itália, os italianos, eles têm um carinho pelos brasileiros, entendeu? Tem. Porque se fala que é de outra etnia, outra nacionalidade, é diferente, entendeu? Eles têm talvez menos afinidade com outros países, mas com o Brasil, né? Eu sei porque eu tava trabalhando lá perto de Cremona. E aí todo dia de manhã eu ia lá antes de começar a trabalhar, eu ia lá tomar um café, né? Tomava um café. A mulher nunca me deu oi, nada. Só um café perpetiera, me serviu o café. E aí não sei como é que foi lá, não sei o que. Daí saiu que é Brasil e Brasil, daí eu peguei eu sou brasileiro, mas eu não é, tá errada essa informação é assim, assado. Ai, tá brasileiro, tipo assim, o outro cliente já começaram a conversar e tal, entendeu? Já rolou uma atmosfera diferente, justamente porque eles têm essa admiração pelo povo brasileiro, né? Ele não é diferente. Mas não começa da parte dele, tem que partir de você, daí depois eles absorvem. Sim. Por esse o motivo da minha camiseta, né? A bandeira do Brasil chama atenção, querendo ou não, chama atenção e dá uma tipo assim, uma quebrada de gelo, no caso. E tem mais alguma pergunta que queria fazer? Não, agora pedi pra ela se ela... Peraí, o que ela mais gosta? Tu quer pedir pra ela o que ela diria pra ela do tal? E daí vai pros finaleiros. A gente volta agora. Ô Shirley, tanto tempo de Itália e eu acredito que, como a gente conversou nos bastidores ali, né? Hoje poderia já tá no Brasil se quisesse, né? Porém, tu tá aqui na Itália justamente porque tu gosta aqui da Itália, tu ama a Itália, né? O que tu diria pra Itália pra Shirley de 18 anos atrás, a respeito sobre viver na Itália? Faz tudo como você fez. Faria tudo novamente. Faz tudo igual. Valeu a pena. Valeu a pena. Hoje valeu a pena. E depois de tanto tempo de Itália, chegou algum momento que falou assim, que vontade de voltar pro Brasil. Ou o que eu tô fazendo aqui? Teve. Quando tem, principalmente nas dificuldades, né? Nas dificuldades do trabalho, nas dificuldades que ali na pandemia, ficar 21 dias, eu fiquei trancada sozinha, toda aquela coisa. Chega um momento que tu diz, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí depois passa tudo aquilo, tu vê o teu potencial, tu diz, tá valendo a pena cada minuto do que eu tô fazendo aqui. E mostrando, né? Mostrar bastante, assim, uma coisa que eu gosto muito é de mostrar que eu tô aqui, mas eu amo também o Brasil. Legal. É verdade. Se me pedem, assim, se um dia me pedirem, você volta pro Brasil, é uma resposta que eu não sei dizer hoje. Eu também, eu não tenho essa certeza. Eu também não. Tô bem hoje aqui, tô super bem, tô feliz, tô aqui porque eu quero, né? Mas não posso dizer o dia de amanhã, você volta, não.
Curtiu o dia de hoje. Eu fiz essa pergunta porque eu também, quando eu cheguei aqui, na época de perrengue, sem documentação, e eu era lava-prato, muitas vezes eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui? Eu mereço tá passando por isso? Mas, porém, eu não estava enxergando um horizonte, não estava enxergando um objetivo, um propósito, e mal sabendo que aquilo ali fazia parte de um processo, entendeu? É verdade. É algo que, tipo assim, era sofrido, era doído, sabe? Era estressante, mas, porém, fazia parte desse processo de imigração, de mudança de país, que a gente sabe que não é nada fácil, mas também não é nada impossível. E a gente aprende a dar valores a pequenas coisas, só o fato de tu pegar hoje, só o fato, que nem hoje de manhã, pegar a bicicleta, ir no centro, dar uma volta, voltar para casa, já valeu o dia, já valeu o dia. Né? Tu aprende a dar valores a pequenas coisas. Aqui esse país ensina a gente a dar valores a pequenas coisas, a não viver superficial, né? Não, você ser você mesma, né? Hoje eu fui caminhar no lago, olhei pro lago, 10 minutos. Curti. É bom, Fui pra casa, parecia outra pessoa. Muda, né? Muda a energia da pessoa. Sim. Conselho pro pessoal de casa que queira vir pra Itália, ou então mudar de país, ou tipo, né, a pessoa que tá em casa assistindo, a pessoa que tá nos assistindo, um conselho para essas pessoas. Olha, se você tem vontade de vir para a Itália ou para ir para outro país, vai. Só a única coisa que eu digo, se prepare antes. Pega uma boa assessoria para dar, né, para os teus documentos, uma boa assessoria. Se prepara com a língua, que é uma coisa muito importante, você chegar no país, pelo menos saber a se defender com a língua do país, e financeiramente também. Né? São coisas que você se preparar para você vir. Uma base sólida, né? Isso. Vir aqui para a Itália tem esse planejamento, né? A língua, uma grana para passar um período aqui, justamente sem trabalhar e ter como arcar as despesas, né? Documentação. Documentação. E também, sei lá, muitas vezes também o emocional, porque, sim, é bala. Porque eu vejo que muita gente chega aqui com 6 meses, 1 ano, sabe? O emocional dela tá destruído. Entendeu? Então a pessoa que tá vindo pra cá, ela não tá vindo de férias aqui pra Itália. Ela não tá vindo aqui pra curtir a vida. Pô, vai chegar aqui, vai ter uns perrengues que igual a Shirley passou, igual a gente passou, que se tu não tiver um emocional forte, tu acaba desistindo. Baqueando, entendeu? né? Baqueando, Fala lá no Paraná isso? Baqueando, Então, pô, vem com o teu emocional preparado, entendeu? Sabendo que isso faz parte do processo se passar por algum perrengue. Sim, porque que nem eu saí de lá dia 15 de fevereiro, dia de aniversário do meu pai. No calorzão, dia de aniversário dele, tu chega aqui 2 dias depois, cai neve em Verona. E 4:30 da tarde é escuro. 4:30 da tarde escuro, que te dá uma depressão, uma coisa... Das 4:30 até as 10 da noite. Então tem que se preparar bem, tem que... É dura. Mas porém não é impossível. Ninguém mora. Vale a pena. Tudo vale a pena. Shirley descendo em Verona, mas pera, deixa eu ver essa foto aqui de Verona. Tava mais verde isso aqui. Tava mais bonito. Não, e às vezes tu anda assim, tem aquelas árvores, só os galhos assim, né? Parece que filme de terror, penumbra. né? Parece filme de terror, né? Nossa, madrugadinha assim, tem aquela névoa que sobe. Assim. Nossa. Só falta mesmo. Só falta o lobo Ivan. Mas se você já vive aqui na Itália e precisa de um acompanhamento para fazer uma papelada, né, para preencher uma documentação, não passe por perrengues à toa, chame a Larissa, que ela é uma consultora que te ajuda a resolver as papeladas burocráticas desde o 730, que é a declaração de renda, a nossa famosa declaração de renda. A senha único, que é para você receber uns troquinhos do governo e dar a faixa de 200 euros por filho, mais ou menos, né? Quem tem 2 filhos e ganha uns 400 pila para ajudar. Bora fazer filho. Por que nasceu o segundo? Né? Por que nasceu o segundo aqui? Assim que saiu essa lei, eu já me botei a trabalhar. Preenchimento de permissões e documentações em geral. Enfim, ela te ajuda a evitar futuros problemas com a burocracia italiana. Tá passando por perrengue, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Virou um bordão. Mais algum recado, nosso amigo Éder? Não, só gostaria de agradecer mais uma vez a convidada pela disponibilidade. Muito obrigado mesmo por compartilhar conosco toda a tua história, a tua trajetória, bem bacana. Agradecer a você que seguiu a gente até aqui. Não deixe de se inscrever nos nossos canais. Muitas das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritas. Então deixa o like, se inscreve e também aciona o sininho ali para você receber os novos vídeos, notificações das
as últimas postagens. Tem o canal de cortes, né? Tem o canal de cortes também, pessoal. Por favor, fortalece lá o canal de cortes. A gente tem postado aí 2 vídeos, 2 cortes por semana, em média. Tô dando o melhor de mim, agora nasceu um nenê, por favor, paciência. Mas vamos lá. Temos o TikTok com o Marcão dançando e rebolando. TikTok deu com uma o parada Marcão também. dançando. Também, eu tô tentando me empenhar agora. Depois que as mulheres deles descobriram o TikTok, parou um pouco as dancinhas. E lembrando que no link da bio ali tem nós também o Spotify. Pessoal que não pode assistir o episódio. Ou tem pouca bateria no celular. Pretende só ouvir o nosso papo, pode ir lá também no Spotify lá e nos segue lá e dá essa moral pra nós. Mais alguma coisa, Shirley, queria deixar pra nossa audiência? Não, eu quero agradecer, né, por esse convite. Olha, para mim foi uma honra quando eu vi uma mensagem, eu disse, nossa, o Marcão! O Marcão! Foi num sábado à noite, até eu comentei, ele disse assim, tô sendo convidada para ir num programa dos meninos que eu adoro, que eu assisto, acompanho sempre. Eu disse, o que eu vou lá falar, o que eu vou contar? Mas eu fiquei bem emocionada, tô muito feliz. A tua história merece ser contada. Cara, sempre assim. Obrigada. E eu falo para você de casa, olha, acompanhe eles são 10, você aprende muito. Cada episódio tem uma história, tem alguma coisa para você aprender aqui da Itália, do Brasil. Então acompanhem, sigam eles, que eles são... Eu adoro o programa deles. Eu falo sempre, na quinta-feira de manhã, eles largam o programa na quarta à noite. Isso, é. Na quinta-feira de manhã é o momento, é uma hora e pouquinho, assistindo os meninos, e dá acompanhando. Dá uma risada. Mas com certeza. Garantida, né? Pelo menos as risadas são garantidas. Não, se você não aprender nada, alguns dialetos do sudoeste do Paraná lá se aprende. O importante é a resenha e a risada. Não, a gente fica contente porque o podcast justamente tem esse objetivo, que é trazer essas histórias, né? Histórias que muitas vezes não seriam contadas para o maior número de pessoas, né? Tem episódios nossos aí com mais de 1000 visualizações e fora os cortes e tal. Então, contar essas histórias acaba ajudando a vida de outras pessoas nessa mudança de país. Então, o nosso podcast tem esse objetivo. Trazer pessoas reais com histórias reais que vão inspirar a vida de outras pessoas. Show de bola. Recados dados. Fechou. Shirley, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada a vocês e acompanhem lá esses meninos, que eles são 10. Show. Obrigado, Shirley, também mais uma vez pela disponibilidade, pelo bate-papo e por estar nos seguindo sempre nas nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Esse foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Forte abraço, até o próximo. Valeu. É isso aí. Oi!